Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com o mercado de drogas. Nossa, Mariana, você tá fazendo um vídeo então estilo Breaking Bad, você vai me ensinar a fazer metafetamina, vou virar traficante, não, nada disso. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo é completamente legal. O que eu vou falar nesse vídeo é simplesmente das oportunidades que você tem no mercado de cannabis, no mercado de psicodélicos, investindo. Investindo em ações, investindo em fundos, investindo em ETFs e que você poderia, a longo prazo, ganhar em cima desse mercado. Por que esse mercado, em tese, a longo prazo, seria um mercado bom para se investir? Vou começar falando um pouco mais de mercado de cannabis e depois eu vou falar um pouco mais de mercado de psicodélicos. Mas a historinha é bem similar nos dois casos. Quando a gente vai olhar para o mercado de cannabis, a gente vê que ele está claramente passando por uma tendência mundial de legalização. Vários países na Europa já são legalizados, vários estados nos Estados Unidos, na América Latina já temos Uruguai e o México, estamos passando por uma tendência mundial de legalização. Isso por si só já é positivo para o mercado, porque a partir do momento que a gente fala do crescimento do mercado legal, então a gente está falando, querendo ou não, de ganho, de ganho de lucro, a gente poderia falar assim. E as visões que o mercado tem para esse setor são visões positivas. O Banco de Investimentos Cohen, por exemplo, ele acredita que o amplo uso legalizado da cannabis vai trazer um crescimento para o mercado de 28% ao ano, fazendo com que em 2030, somente nos Estados Unidos, a gente tenha aproximadamente 100 bilhões de dólares em vendas. E a farmacêutica Tilray, que é até dentro do mercado de cannabis, ela atua no mercado de cannabis, acredita que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma movimentação nesse mercado de 300 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado que está crescendo. A longo prazo, a gente poderia pensar em surfar nesse crescimento. E por que esse mercado está crescendo? Por que o mercado de cannabis teria toda essa chance de lucro? É somente pela questão de estar se tornando cada vez mais legal? É importante a questão da legalidade, mas não é só por isso. Então é só somente por uma questão que as pessoas gostam muito de maconha? As pessoas vão comprar muito maconha para uso recreativo? Não. A grande questão é que com a legalização, a gente vai conseguir desenvolver vários setores e vários segmentos dentro desse mercado que ainda não estão completamente desenvolvidos, que ainda são muito subdesenvolvidos. Primeiro deles, setor médico. A cannabis tem uma grande utilidade medicinal. Já tem-se alguns remédios à base de cannabis, mas já tem vários estudos até de remédios à base de cannabis, mas é obviamente um segmento que pode evoluir ainda mais. Porque até onde se sabe, até onde se indica, os remédios à base de cannabis, para, por exemplo, dores, para ansiedade, são remédios superiores aos remédios atuais, são remédios bons e que ainda tem muito a se evoluir. Então, é um segmento que a gente poderia pensar assim, em crescer muito nos próximos anos. Quando a gente fala principalmente de, por exemplo, remédio à base de cannabis para tratar de ansiedade, a gente vai estar falando de uma coisa muito importante. A ansiedade é o mal do século. A gente pode falar assim, a pandemia deixou isso bem óbvio. O mercado psiquiátrico é um mercado que vai crescer muito. Então, ter um remédio que é um remédio tão importante para esse mercado é algo lucrativo, Algo que pode se ganhar em cima, a gente pode falar nesses termos. Então, quando a gente olha para os próximos 10, 15 anos, a gente vê um mercado em crescimento. Em longo prazo, a gente vê um mercado em crescimento. A gente vê uma chance dos Estados Unidos, em particular, crescer muito dentro desse mercado. Atualmente, em cannabis, particularmente falando, quem domina o mercado, os países à frente do mercado, são justamente Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. São os 3 países principais com relação a empresas dentro do setor. Mas a gente está falando então de um mercado que se apoia somente em uso recreativo e uso medicinal? Não. Existem vários outros produtos dentro do mercado de cannabis. Existem vários outros segmentos que a gente pode pensar quando a gente vai falar na hora de investimento, quando a gente vai pensar em crescimento do setor, crescimento do mercado a longo prazo. Então, segmentos dentro desse mercado, para vocês terem ideia. Cultivo, sendo que há a expectativa de que até 2024 a Europa vai se tornar o maior mercado legal de cultivo, então fiquem ligados nisso. Manufatura e produção, é atualmente dominado pelos canadenses, mas os Estados Unidos está em segundo lugar e tem-se a expectativa de que os Estados Unidos pode acabar passando. Terceiro segmento, segmento de pesquisa, Estados Unidos lidera. Quarto segmento, segmento de alimentos, também liderado pelos Estados Unidos. Quinto segmento, segmento de tabaco,
que é muito interessante, por sinal, porque quando a gente vai olhar para o setor, né, para o mercado de tabaco de uma forma geral, a gente vê que, né, do último século para cá, ele está em declínio. Né, as pessoas estão parando de consumir tanto tabaco. Então, várias empresas desse mercado começaram a investir também no mercado de cannabis. Por exemplo, o Altria Group, que é o fabricante da Marlboro, acabou de fazer um acordo de quase 2 bilhões de dólares com a canadense Cronos, que é do mercado de cannabis. Então, sabe, um puta acordo que a gente tem que ter na cabeça. Além disso, segmento de bebidas, né? Bebidas que são derivadas de infusão canábica. A gente teria, por exemplo, sei lá, o vinho Mary Jane, né? Um produto interessante. Além disso, segmento de beleza, segmento de cosméticos. Existem vários cosméticos feitos à base de cannabis. Então, assim, é um mercado muito grande. Quando a gente vai olhar para o mercado de psicodélicos, né, falando particularmente de psicodélicos, né, cogumelos, por aí vai, a gente poderia contar uma história parecida com a da maconha, mas com algumas particularidades. A gente poderia falar que está tendo uma tendência à legalização, né? Existem países que permitem o consumo de psicodélicos, permitem o consumo de cogumelos. Então, assim, temos um caminho de uma legalização nesse sentido, mas é mais complexo falar assim, de uma tendência de legalização de cogumelos, de psicodélicos, porque a legalização deles acaba sendo mais complexa do que a legalização da maconha. Então, existem países, por exemplo, o Brasil, em que o consumo de cogumelo é permitido, mas o consumo dos psicodélicos não é. No Brasil, por exemplo, a psilocibina e a psilocina são legais o consumo delas quando a gente vai falar dos agentes isolados, mas essas são as substâncias mais presentes quando a gente vai falar do cogumelo mágico, e o cogumelo mágico não é ilegal. Né? A Constituição Federal estabelece que um ato deve ser considerado previamente legal por uma lei. E os cogumelos não estão explicitamente listados em nenhuma lei, então eles não são ilegais. Tanto que você tem sites no Brasil que vendem explicitamente cogumelos mágicos. Então, assim, essa questão com relação à legislação, né, a gente tem países que estão legalizando, mas ainda é um pouco mais complexo do que a situação da cannabis, por o que eu acabei de falar agora, né? Algumas leis não são tão bem definidas, a gente poderia falar assim. Dito isso, né, esclarecendo esse ponto, o mercado de psicodélicos estaria em expansão pelos mesmos motivos que o mercado de cannabis, né? Você tem vários segmentos de cultivo, alimentício, mas ele tem, né, uma grande importância quando a gente vai falar especificamente, né, dos seus fins medicinais. Né? Tem vários estudos mostrando que a eficácia dos psicodélicos para tratar de depressão, enfim, de traumas, são bem mais eficazes, né? A eficácia, no caso, seria bem maior do que os tratamentos atuais. Então, é um mercado que realmente pode expandir muito nesse sentido medicinal. Então, assim, um mercado com um grande potencial de expansão, quando a gente vai falar pro longo prazo, né? Deixando muito claro que tudo que eu falei isso agora é num espaço de 10, 15 anos, estamos falando de longo prazo, longo prazo. Então, como você conseguiria investir nesse mercado? Existem 3 formas, sendo que uma delas eu considero pessoalmente mais perigosa do que as outras 2. Essas 3 formas seriam ações, fundos e ETFs, né? A gente poderia simplificar assim. As ações eu pessoalmente considero mais perigoso de se investir, porque, né, quando a gente vai falar assim, eu quero investir no mercado de cannabis, eu quero investir no mercado de psicodélicos, a gente vai estar falando do potencial de crescimento do setor. Então, é bem melhor você se expor a, por exemplo, um ETF ou um fundo que realmente vai acompanhar um movimento do setor do que se expor a uma empresa só. Porque vai que você pega uma empresa alavancada, vai que você pega uma empresa que não sobrevive no longo prazo. Então, o setor dá certo, mas você se expôs a uma empresa errada. Então, você pode acabar no prejuízo por causa disso, né? E aí entra outra questão, a gente vai estar falando de empresas muito específicas, empresas de um setor muito específico, que tem questões legais importantes que ainda não foram resolvidas, né? O setor de cannabis, o setor de psicodélicos. Então, para você começar a investir nisso, vai ser mais tempo de estudo que você vai ter para acompanhar aquele setor, vai ser mais tempo de estudo para acompanhar aquela empresa, ver os balanços da empresa, ver os resultados da empresa, comparar com o resto do setor, ver se realmente ela conseguiria sobreviver no longo prazo. Então, assim, vai ser um custo de oportunidade com relação a tempo que, pessoalmente, eu não sei se vale a pena. Às vezes, realmente, colocar num fundo, colocar num ETF vai ser mais inteligente
nesse sentido. Dito isso, né, deixando aqui minha crítica a essa forma de investimento, vou falar o nome de algumas empresas, tanto no setor de cannabis quanto no setor de psicodélicos, que vocês poderiam investir. No mercado de canabidiol, a gente pode falar da Tilray, que eu já até mencionei ela aqui no começo do vídeo, da Aurora Cannabis, da Canopy Grow, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, tem várias empresas dentro desse setor que são empresas interessantes para se investir. De psicodélicos, teria, por exemplo, a GH Research, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, vou colocar o nome aí na tela. A Numinous Wellness também, que é uma empresa voltada muito para essa questão de psicodélico, na área de saúde e tal. Enfim, algumas empresas que a gente poderia pensar quando a gente fala de investimento. Não gosto dessa forma de investir, deixando claro, mas algumas empresas que vocês poderiam começar a pesquisar, uma forma assim, até ver a composição do ETF, a composição do fundo, ver as empresas começar a investigar a partir daí. Mas lembrando, não é a forma de investimento que eu me expoiria a esse mercado. Então, deixo minha crítica. Dito isso, vou falar a forma de investimento que pessoalmente eu prefiro. Os ETFs. Vou colocar uma imagem aí com os 7 maiores ETFs do mercado de cannabis. Né? Vou começar falando dos ETFs de cannabis e depois falar dos ETFs de psicodélicos de forma geral, mas enfim, vou deixar uma imagem dos 7 maiores ETFs de cannabis. Os 3 principais é o MSOS, não sei se é assim que se pronuncia, pessoalmente falando, não sei. Ele é um ETF relativamente novo, mas tem um valor de mercado alto. As ações que ele acaba investindo, nas empresas que ele acaba investindo, acabam sendo de média e pequena capitalização, com um dividend yield dos últimos 12 meses de 0,3%. Vou colocar aí uma foto da rentabilidade que esse ETF teve. Lembrando que 90,9% dos ativos desse fundo são ativos estadunidenses, né? O resto do Canadá. O segundo ETF, assim, em termos de valor de mercado, que é até o ETF mais conhecido, é o ETF MJ. Né? Eu acho que a maior parte das pessoas conhece o MJ e o próximo que eu vou falar, que é o YOLO. Nesse ETF a gente vai falar de empresas com mais de 50% da receita atrelada a cannabis. Vou colocar aí a foto da performance dele. Vou colocar aí a divisão que ele tem em ativos. Ele se concentra majoritariamente em Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. E o outro, assim, o terceiro maior ETF, quando a gente fala de ETF de cannabis, vai ser o YOLO. Vou colocar aí a foto da performance dele nos últimos tempos e também a composição dele em termos de ativos. Né? Ele se divide majoritariamente em Canadá e Estados Unidos, de ETF de psicodélicos, né? De cogumelos. O principal seria o PSY. Foi o primeiro ETF de psicodélicos listados nos Estados Unidos. Surgiu em 2021, então assim, mais recente que os ETFs de cannabis, né? O que eu falei, né? Ainda é um mercado mais, né, menos desenvolvido, nesse sentido que o mercado de cannabis. E ele vai ter no seu portfólio empresas listadas na Bolsa Americana, né, que vão ter como atividade, enfim, ligadas a psicodélicos e também a cannabis, né? Ele vai ter os dois, né? Vai ser dos dois mundos. E aí, qual é a vantagem de um ETF? Que o ETF ele vai acompanhar o movimento do setor. Mesmo se uma das empresas, né, do portfólio dele se der mal, no fim, se o setor se der bem, ele vai se dar bem. Tem como o ETF se dar mal? Sim, se o setor se dar mal, né? Se o setor tiver um desempenho ruim. E é interessante notar que esses ETFs tiveram um desempenho relativamente ruim, né? A gente pode falar assim. Isso significa que o setor é um setor ruim? Não. Né? Significa que o setor é um setor que não vai se desenvolver? Não. Significa que a gente está mirando no setor a longo prazo, então tem que ter isso na cabeça. Quem comprou no ápice de 2021, né, no meio de 2021, que era uma época que estava falando muito em investir em drogas, acabou se ferrando. Agora a gente já está próximo de um fundo. E aí, assim, né, comprar caro, em termos de tendência passada, você não compraria. Não posso afirmar o futuro, mas em termos de tendência passada, seria até um ponto ok. A gente pode falar assim. E aí teria uns fundos de investimento, que é caso você seja um brasileiro que não tem uma conta lá fora, enfim, não queira abrir, você conseguiria investir no mercado de cannabis, no mercado de psicodélicos não, né? Não tem fundos ainda de psicodélicos aqui no Brasil. Mas caso você queira investir no mercado de cannabis, você conseguiria investir por um fundo de investimento por aqui. Quais fundos de investimento são esses? Tem um fundo da Vitro de canabidiol, que é para investidor qualificado, ou seja, quem tem mais de 1 milhão em investimento.
ele teria uma taxa de administração de 0,9% e investiria 20% em ETF e o resto em ação. Teria o Cannabidiol Light, também da Vitrio. Você não precisa ser investidor qualificado para investir, mas teria um investimento inicial de R$1.000. Ele tem menos exposição a cannabis, ao mercado de cannabis. Ele investiria 20% no fundo de canabidiol da Vitrio e o resto deixaria em caixa, que seria, enfim, uma aplicação em renda fixa. Não gosto tanto por causa disso, mas uma possibilidade. A Vitrio também tem outro fundo, que é o Cannabis Ativo, com investimento inicial de só R$100 e com uma taxa de administração de 0,72%, sendo 20% alocado no fundo Cannabidiol e o restante em swaps de ativos relacionados ao setor de cannabis. E além disso, tem um fundo da XP, que é o Trend Cannabis, que basicamente investe no ETF MJ, que eu já falei aqui no vídeo. Então é isso, né? A gente vai estar falando de mercado bem a longo prazo, mas se você achou uma proposta interessante, se você acha que tem chance de crescimento, tá aí as formas de investir. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, comenta o que você achou.